A modernidade dizia, o mais importante é o objeto a ser conhecido. A pós-modernidade diz, não, o importante não é o objeto a ser conhecido, é o homem que conhece esse objeto. Então há uma inversão de referenciais. Se antes o referencial era o objeto, hoje o referencial é o ser humano. E como você faz a leitura dessa mudança, Charles, do objeto para o homem? É uma boa caminhada. Eu lembro, estudando a matéria de transformação no CTM, tudo parte assim da criação. Então, por exemplo, nós cremos, Deus criou o homem, criou todas as coisas, plantou o homem no jardim e formou a auxiliadora, que é a mulher. E nós cremos assim, é o criacionismo. E um salto muito grande nisso, lá depois da reforma, começa a surgir um novo pensamento. Não, será que foi Deus que criou mesmo? Mas e a seleção natural, e as coisas, como é que isso existiu, de onde isso tudo veio? E aí começa a surgir um novo contexto. Não foi Deus que criou, porque aí Deus não precisa ter criado. Isso pode ter acontecido, uma grande explosão, caíram algumas coisas, saíram da água, vieram para a terra e foram crescendo e se tornaram um ser, evoluíram até chegar no homem. E isso, durante uma época, foi até muito recriminado pela própria igreja, não se aceitava isso. Era a Inquisição, era fogueira, alguns pensamentos parecidos. Como esse de imaginar que foi... Que a Terra era redonda, ou que Deus não teria criado a Terra. Que Deus não teria criado a Terra. E a gente chega hoje num contexto pós-moderno. E aí essa base científica do homem, o cientista, dizendo que é fato aquilo, era inquestionável. Hoje, na pós-modernidade, ela se torna questionável, porque esse observador, ele pode estar interferindo na sua própria observação. Até o Richard, da área química, percebe isso. Então, quando a gente faz essa reflexão sobre o Sol, e aí, se está lá, se ele é o objeto, ou o ser humano é quem faz a pergunta e qual a resposta dele, a gente cai hoje num contexto muito comum que é cada homem, cada ser humano hoje detém a sua própria verdade. Então, o que é verdadeiro para você pode não ser verdadeiro para mim. O laranja para o Otilano pode ser amarelo para mim. E aí cai como se fosse um relativismo. Onde é o conflito disso com a nossa fé? Isso é impossível, porque nós cremos numa verdade absoluta, correto? Uhum. É o que o Charlot está falando aí da química, provavelmente ele está falando do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que é um dos pilares aí dessa ideia do relativismo. É que o relativismo, porque o meu, não estou te cortando, eu cortei, né? Mais ou menos. É só para eu explicar o princípio da incerteza, não ficar uma coisa vaga para a audiência. O que o Heisenberg percebeu? Que toda vez que se media um fenômeno envolvendo elétrons e se observava o fenômeno, o comportamento dos elétrons mudava. Então ele foi no campo da ciência e trouxe essa ideia de que o observador interfere no objeto da observação. Então é impossível você ter uma leitura absoluta do fenômeno se, ao olhar para o fenômeno, você já afeta ele, já modifica ele. Eu acho que a transição ocorreu a partir dessa ideia, né, de que antigamente várias pessoas podiam observar a mesma coisa, mas era o copo e ponto final. Mas agora você tem aquela ideia, senão o meu olhar sobre o copo interfere na concepção do que ele é. E aí você vai olhar com um olhar diferente, aí vai ter um outro conceito. E aí a dúvida e a incerteza... Mas é o seguinte, a dúvida e a incerteza passam a tomar um espaço muito grande na vida do homem. Pois é, mas não é tanto a dúvida e a incerteza. É a compreensão que o ser humano passou a ter de que o mundo é olhado a partir de perspectivas diferentes. Porque na Idade Moderna, considerava-se verdadeira apenas a perspectiva do cientista. Aquela comprovada. O cientista é a pessoa que consegue enxergar a coisa em si. O cientista é aquele que nos fala a verdade que é verdade. Os outros não nos falam assim a verdade. O cientista, porque ele usa do método, ele usa do conhecimento, ele levanta hipóteses, ele faz as experiências. Então, o cientista é que detém toda a verdade. Esse era o posicionamento da modernidade. A pós-modernidade questiona esse cientista e diz, esse cientista, ele não é neutro,
Esse cientista, ele não é imparcial. Ele é tendencioso. Esse cientista, ele é tendencioso. E se ele é tendencioso, como é que aquilo que ele fala é verdade para todo mundo? Será que não é verdade só para ele, que é tendencioso e que chegou a essa conclusão de que a coisa é assim? Então a pós-modernidade questiona essa imparcialidade do cientista, dizendo que a verdade do cientista é a verdade dele. Porque uma outra pessoa pode ter uma perspectiva diferente daquela verdade. Que também é Isso porque verdadeira. nós temos Agora, hoje não é muito uma mais rela- instrumentos para medir essa verdade, que antigamente não se tinha muito. As pessoas no século II, quando Ptolomeu veio com essa história de que a Terra o Sol é o centro e a Terra gira em fora, já logo fala, essa ideia está certa, a Terra é o centro e um abraço. E isso viveu até 1700, quando não conseguiram provar, e a duras penas, que o Sol era o centro. Aí, chega agora nos nossos dias, nós já temos ferramentas adquiridas nesses últimos 500 anos que nos permite o seguinte: eu não vou acreditar em alguém que diz, olha, a Instituto é o seguinte, a Terra é o centro e um abraço. Eu consigo agora também, com o estudo, com o equipamento, com tudo, provar. Não, você não está certo não. Olha aqui para você ver. Olha aqui, eu tenho a química para provar, eu tenho a matemática, eu tenho estudo para provar que você está errado. Mas não é então questão, a pós-modernidade não hoje é consegue questão, fazer não é, isso. não é Mas você questão estava de dizendo que ferramenta, isso não questão é da pessoa. É a concepção porque a da pessoa perspectiva pode da até pessoa. não ter equipamentos e perceber que ela enxerga o mundo de uma maneira diferente. O Richard falou desse copo em cima da mesa. Uma pessoa olhar para esse copo pode olhar com perspectivas diferentes. Pode dizer, o que você está vendo aí? Alguém pode dizer, eu estou vendo um copo de água. O outro pode dizer, eu estou vendo um copo de vidro. É verdade que é copo de vidro? Sim. É verdade. É verdade que é um copo de água? Sim. É verdade. Uma verdade não anula a outra verdade. Isso não seria relativismo. Não, isso é perspectivismo. As pessoas observam aquele mesmo fenômeno de perspectivas diferentes. Isso. E elas enxergam a partir da visão que elas têm de mundo. Mas isso não Mas seria o cada único um que pode- deter a sua própria verdade? Não, porque existe a verdade, a realidade plena, só Deus pode conhecê-la. Porque Deus é aquele que consegue perceber todos os ângulos, todas as perspectivas de um mesmo objeto. Então Deus conhece, o homem não. O homem é limitado, mas Deus não é limitado. Deus consegue enxergar o quadro todo da realidade. Existe o absoluto, mas esse homem não detém o conhecimento do absoluto. E essa é um desdobramento disso, é que o homem não é Deus. Então, ao invés de levar para o relativismo, leva para a adoração. Puxa, eu não consigo conhecer tudo, mas existe alguém que conhece tudo. Deus conhece todas as coisas. A minha atitude diante disso que eu tenho diante dos meus olhos, desse Deus que conhece todas as coisas, é a adoração. Aqui, senhor, e nesse caso, nós que temos essa fé, acreditamos em Deus, transferimos isso. Numa cultura pós-moderna, onde é muito comum a pessoa seguir o seu caminho, escolher o seu próprio método de chegar a Deus, nem sempre ela vai por esse caminho de adoração a Deus. Ela pode até adorar outras coisas que ela acha ser Deus, correto? É verdade. Mas é por isso que, em alguns pontos, grande parte das pessoas não percebe, mas cai talvez um equívoco, em achar que a sua verdade é aquela, é absoluta, não existe e ela é inquestionável. E percebe como dependemos de Deus? Sim. Porque apenas Deus pode convencer alguém de alguma coisa. Na Idade Moderna, o homem achava que podia, através dos argumentos dele, convencer o outro de que ele estava certo e que o outro estava errado. Hoje não. Hoje o homem é tirado desse lugar de trono, desse lugar de que conhece todas as coisas, desse lugar de Deus. Antes o homem se imaginava Deus porque imaginava que ele tinha um conhecimento capaz de tirar o outro das trevas. E ele podia Hoje o homem reconhece, eu não tenho mais esse conhecimento. Logo, o convencimento acerca de Deus, somente Deus pode trazer o coração do outro. Sobre o casamento, Gustavo, por exemplo, a gente pensar no casamento. Nessa perspectiva hoje, às vezes a pessoa pode comentar, a gente ouve, não, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz. Então, se eu casei, deu certo? Bem, se não deu certo, eu vou embora porque o objetivo central da minha vida é ser feliz. Com a outra perspectiva, uma vez que eu casei, eu vou buscar cumprir o voto que eu fiz e a aliança que eu fiz. Porque a gente consegue assim perceber um aspecto prático na nossa vida e na nossa história dentro de algo tão comum que é o casamento. Pois é uma outra característica da pós-modernidade. Está aí, você tocou num ponto. Lá atrás,
na época da modernidade, as pessoas tinham a consciência de estarem trabalhando todas para um bem comum. Havia essa consciência de comunidade muito mais forte. Havia a consciência da construção de uma nação. Os estados modernos foram construídos a partir desses pilares estabelecidos na modernidade. Vamos construir a nossa nação. Juntos. Vamos construir a nossa nação juntos, a nossa cultura juntos, a nossa língua juntos. Moeda, sistema. Havia essa compreensão do todo. Essa era uma característica da modernidade, algo assim muito bonito. E os estados-nações foram formados aí. Assim. Hoje não. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles foram formados, vieram noruegueses, vieram italianos, irlandeses, veio gente de todo mundo. E eles não queriam manter a cultura. Eu sou irlandês aqui nessa terra. Não! Eu vou ser filho dessa terra. Eu vou vestir a camisa dessa terra. Eu vou construir essa nação. Modernidade. A pós-modernidade diz assim, não, eu estou no Brasil, mas eu vou continuar sendo chinês, eu vou continuar sendo coreano, eu vou continuar sendo nigeriano, eu vou manter a minha colônia. Eu não vou me deixar assimilar. Eu vou ser diferente. No casamento é assim. Lá atrás, na modernidade, eu vou continuar lutando para a comunidade, pela família, pelo nosso casamento, pelos filhos. Na pós-modernidade, aí vem o inverso. Não, eu não estou nem aí para o outro. Eu busco o meu próprio interesse. O meu próprio interesse. É a privatização dentro privatização? Isso. O cara, ele agora, cada um tem que ter o seu mundinho. Agora o pessoal está terceirizando. O seu mundinho, cada um tem seu mundinho, né? Inclusive, dentro das casas já está assim, né? Cada um dos filhos tem seu quarto, o seu computador, o casal, não sei o quê. Muitas vezes o casal, cada um já tem o seu banheiro, tem a sua realidade. Então já está se construindo dessa forma, justamente porque cada um vai ficar no seu mundinho. Seu laptop. Um mora na casa, outro na outra casa. Ou às vezes moram dentro da mesma casa, mas para economicamente é melhor, né? Mas é ambiente. Mas aí para a gente compreender esse contexto e retornar aquilo que a gente acredita que seja não uma contracultura, mas repensar isso, qual o caminho? Pois é, o caminho é primeiro reconhecermos que Deus é Deus. Esse é o primeiro caminho. Se lá na modernidade houve uma negação de Deus, talvez uma máxima da modernidade é, bem, se Deus está aí, eu não sei dizer. Deixa ele dando corda nesse relógio de mundo. Essa é a modernidade. A pós-modernidade, hoje o ser humano está muito mais aberto para perceber. Talvez exista um Deus. Eu preciso conhecê-lo. Antes havia essa negação de Deus, até mesmo dessa possibilidade de se conhecer a Deus. Hoje não. Dentro da pós-modernidade, existe uma abertura para aquilo que está além do ser humano, porque o ser humano reconheceu os próprios limites. Reconheceu, eu não consigo chegar ao progresso. O problema é que esse que está além aí não é necessariamente Jeová, não é Deus, né? Tem outras manifestações. Só que a questão é que muitas vezes nós imaginamos que somos nós aqueles que vamos convencer o outro de que Jesus é Deus. Nós devemos pregar, nós devemos anunciar, mas o convencimento não vem pelo meu argumento. Eu acho também, Espírito Santo. Você sabe uma coisa, Gustavo? Acho que a própria ciência, a própria realidade está mostrando, o homem chega num ponto em que ele percebe que o buraco que ele tem dentro de si é do tamanho de Deus. Está faltando alguma coisa na vida dele. Você vê, o próprio Einstein. O Einstein teve a arrogância e a prepotência de dizer que queria, em 4 leis, definir o mundo e tal, e criou a teoria da relatividade, que no final da vida ele não conseguiu comprovar ela inteira, e que agora, nos últimos tempos, já estão comprovando que ela é cheia de furos, assim como viu também as teorias de Darwin, assim como vê muitas outras teorias, e o homem começa a perceber que, puxa vida, eu sendo douto ou indouto, eu estou precisando de Deus. E nós temos visto N doutos. O cara faz pós-doutorado, curso na Lua, faz pós, mas ele chega à velhice e ele deita na cama e pensa, puxa vida, né? Tudo foi vaidade, como diz Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade e realmente eu estou precisando de algo que eu não tenho e que parece que esse cara que nunca estudou na vida tem. O que é isso? Aí ele vem e me explica o que é isso. O cara fala, você precisa de Deus, cara.